Muito bem, dando continuidade aí nossas aulas, né, sobre o tema Os Desafios da Fé Cristã no Mundo Pós-Moderno. Hoje nós queremos falar sobre dois assuntos bem interessantes, né, que são o ateísmo e o materialismo. Vamos falar sobre essas duas vertentes, sobre essas duas linhas de pensamento que são muito predominantes no pós-modernismo. Lembrando que quando nós falamos sobre o ateísmo e quando nós falamos sobre o materialismo, nós temos bases bíblicas, né, inclusive, para poder refutar essas ideias, refutar esses pensamentos. Eu quero aqui começar a ler um texto, né, que está no Salmo de número 53, versículo 1 e 2, que diz assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade. Já não há quem faça o bem. Do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Salmo 53, versículos 1 e 2. Mas essa frase é a que chama a nossa atenção. Não há Deus. E o que dizem essas duas formas de pensar, características, né, do pós-modernismo, o ateísmo e o materialismo, é basicamente isso, que não há Deus. O ateísmo afirma que Deus, né, quem é Deus? Onde nós podemos encontrar Deus? Não se deve perder tempo tentando achar Deus. Sobre o pecado, o ateísmo diz que o pecado é um equívoco, sem consequências espirituais, porque se Deus não existe, então o pecado seria uma invencionice humana. Já o materialismo afirma, por exemplo, sobre a realidade espiritual, que ela não existe e que a matéria é incriada e indestrutível. Esses são aí, resumindo, né, os fundamentos do materialismo e do ateísmo. E para a gente poder aqui já partir, para a gente se aprofundar nessa aula de hoje, o pós-modernismo ele é como um imenso guarda-chuva que se utiliza, né, das insinuações do relativismo, reúne em si muitas correntes de pensamento humano, né? Há nele muita sutileza e astúcia dentro desse entendimento. E o ponto de partida do raciocínio do pós-modernismo é a afirmativa de que Deus não existe. E a Bíblia declara que homens que pensam assim, eles detêm a verdade em injustiça. Materialismo e ateísmo camuflado. Ateísmo é materialismo requintado. Então, para a gente poder se aprofundar mais, o materialismo, como o termo deixa perceber, de certa forma, parte do falso princípio de que tudo no universo se reduz à matéria, né? E que nada existe além da matéria. O materialismo não admite o sobrenatural, o materialismo se prende àquilo que é tangível, àquilo que é perceptível, àquilo que pode ser explicado, né, de forma física, aquilo que pode ser tocado, palpável. E nós sabemos que à luz da palavra de Deus nem tudo é material. Existe sim a parte espiritual das coisas, mas o materialismo basicamente traz isso, né? Essa ideia de que nada existe além da matéria e de que o universo se reduz à matéria. Já o ateísmo é uma outra fachada, né, do materialismo, e tem muitas correntes ateístas, mas todas elas correm na mesma direção da descrença. Enquanto alguns que se declaram ateístas, né, ou ateus, afirmam radicalmente que Deus jamais existiu, outros o veem apenas como um mito que perdeu seu significado graças ao progresso do conhecimento humano. Isso pensam os ateus, isso pensam os ateístas. E fato é que não é difícil saber ou descrever o que é ser ateu, uma vez que ateu, basicamente falando, é aquele que não acredita na existência de Deus. E aí alguém se pergunta, mas será possível isso, né? Os ateus e os agnósticos questionam o seguinte: olha, se Deus é o criador de todas as coisas, se ele é perfeito, justo e bom, como explicar a existência do sofrimento e do mal? E eles não entendem que o sofrimento, né, e o mal decorrem da queda do homem, que afetou toda a raça humana. Foi por própria vontade humana, né, que acabou trazendo aí essa consequência, que é o sofrimento e o mal, pela desobediência do homem a Deus. Mas os ateus e agnósticos não aceitam essa explicação, né? E como funciona
o materialismo e o ateísmo na sociedade. Primeiramente, impondo ideologias, através das imposições ideológicas. Muitas das imposições ideológicas, muitas das ideologias que a gente vê presente no nosso mundo, na nossa sociedade atual, tem sua origem no materialismo e no ateísmo, ok? Então a gente tem que ficar muito atento com certas ideologias que nos são apresentadas. A raiz delas está muitas das vezes ligadas a materialismo e ao ateísmo. E segundo, outra questão aqui são as imposições socioeconômicas que são trazidas também pelo materialismo e pelo ateísmo na sociedade. Lembrando que numa sociedade materialista e ateia, não há lugar para Deus, né? Então toda a materialidade se resume ao homem. Então não tem essa questão de haver aí algum tipo de princípio que possa falar que ou mostrar que as coisas materiais estão em segundo plano em relação a algo maior, não é? Então a materialidade ela vai estar sempre num plano maior do que qualquer outra coisa. Isso numa sociedade onde não há Deus, ok? Onde não há, onde prevalece o materialismo. Terceiro, as imposições espirituais que acabam vindo também do pensamento materialista e do pensamento ateísta, porque por mais que essas correntes de pensamento neguem a espiritualidade, as suas colocações de alguma maneira trazem um bojo de espiritualidade, né? Olha só, a Bíblia diz o seguinte: muitos crentes esquecem de que Deus afirmou, né, que não podemos servir a Deus. Jesus falou isso, né? Não podemos servir a Deus e a Mamon. É interessante notar que o vocábulo empregado por Cristo aqui para referir-se à idolatria do materialismo, Mamon, significa riquezas, personificando tudo aquilo que se opõe a Deus. Então a colocação dos bens materiais como prioridade pessoal ou coletiva contribui para a perda dos verdadeiros valores da vida e alimenta a expansão do materialismo ateu. Então como é que nós podemos refutar, né, diante de tudo isso, esse materialismo? Basicamente deixando bem claro a nossa vivência pela palavra de Deus, o nosso compromisso com a palavra de Deus. Mateus 6,33 diz, né? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas buscai primeiro. Então aqui já tem, não é, uma palavra aqui bem clara, né? Que deixa bem claro que essa questão do ateísmo e do materialismo não funciona no reino de Deus, porque a regra no reino de Deus é buscar primeiro a Deus, buscar primeiro as coisas de Deus, crendo, né, que as demais coisas serão acrescentadas. As demais coisas, aquelas que são muitas das vezes vistas pelo ateísmo, pelo materialismo, como coisas mais importantes que qualquer coisa. Mas na palavra de Deus, estas coisas que o materialismo, o ateísmo exaltam, para Deus são apenas as demais coisas que nos serão acrescentadas, caso busquemos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, ok? E a conclusão a que chegamos aqui é que, embasados na palavra de Deus, embasados na Bíblia, no que ensina a Bíblia, o universo ele não é autoexistente, ele não veio a existir do nada, mas veio à existência mediante a ação criadora de Deus. Isso lança por terra as teorias fantasiosas, né, que sustentam o materialismo ateu. Mais do que nunca fica evidente a veracidade das Escrituras acerca de Deus e do mundo, bem como do anseio manifesto da alma do homem pelo seu Criador. Como bem expressou Davi, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, Salmo 42, versículo de número 2. Então nós temos aí essas colocações que nos ajudam, não é, a entender a importância da presença de Deus, da espiritualidade, e que as colocações e apresentações trazidas pelo materialismo e pelo ateísmo, à luz da palavra de Deus, é claro, não tem fundamento. Na verdade, nem que não tivesse a Bíblia, né? Nem que não tivesse esse livro sagrado chamado Bíblia, teríamos como, de alguma maneira, refutar, uma vez que a própria criação já configura uma maneira de defender, de comprovar a existência de Deus, a existência do mundo espiritual, não é? Uma vez que aquilo que veio a existir
teve o seu princípio, sua origem naquilo que não se vê, naquilo que não é visível aos olhos humanos. Então que essa aula aí possa ter ajudado você a compreender mais esses dois fundamentos, esses dois pontos fundamentais dentro do pensamento pós-moderno. Deus abençoe a sua vida, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, tchau, tchau.